Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do PET, Plano de Estudo Tutorado do sexto ano. Esse é o volume 2, correspondente à primeira semana. Então na primeira semana, a unidade temática aqui é a geometria. E o objeto de conhecimento são prismas e pirâmides, no caso planificações e relações entre os seus elementos, vértices, faces e arestas. Então tem as habilidades que nós iremos desenvolver e os conteúdos relacionados, figuras geométricas espaciais, sólidos geométricos, poliedros, prismas e pirâmides e corpos redondos. Então vamos corrigir aí a primeira semana do PET volume número 2. Leia com atenção. Então em nosso dia a dia encontramos objetos de formas variadas que possuem 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Eles são chamados tridimensionais. Os objetos tridimensionais são, matematicamente, chamados de sólidos geométricos. Eles podem ser classificados em 2 grupos, redondos e poliédricos. Então está aqui exemplos de corpos redondos: uma esfera, um cone e um cilindro. Por que chamados de corpos redondos? Que todos esses 3 objetos eu consigo fazer eles rodarem. Consigo colocar ele numa superfície e é possível eles rodarem nessa superfície. Exemplos de corpos poliédricos: cubo, paralelepípedo e prisma triangular. Esses objetos eu já não consigo fazer eles rodarem, e eles são formados por figuras planas, apenas por figuras planas. Exercício 2 então. Cite 2 exemplos de objetos que têm a forma de uma esfera. Então, para você, o que tem o formato de uma esfera? Então, eu destaquei aqui uma bola. Então, está aqui bola. Destaquei também o globo terrestre. Letra B agora. Que objeto seria um cilindro? Eu destaquei um copo de beber água, beber suco. E destaquei um extintor. Tá? Lembrando que tem várias respostas. E na letra C, um cone, eu destaquei uma casquinha de sorvete e destaquei um chapéuzinho de festas, tá? Então, chapéu de festa. Então, essa foi a questão número 2. A questão número 3 pede para descrever, com suas palavras, os prismas e as pirâmides representados abaixo. Bom, pirâmide, né? Todo mundo conhece uma pirâmide, então tranquilo, né? Todo mundo sabe o que é uma pirâmide. Agora, esses 2, eles não são pirâmides, então eles seriam 2 prismas, né? Pediu para descrever com suas palavras as pirâmides e os prismas. O que eu poderia falar a respeito da pirâmide? A pirâmide, ela tem uma base e eu posso falar que o topo dela é um vértice. Então, para a gente aqui no sexto ano, já seria uma ótima descrição. A base é um polígono e eu tenho no topo um vértice. Já os prismas, eles têm a base, que é um polígono, e na parte de cima eu tenho uma outra base, que seria o mesmo polígono da parte de baixo. Então nós temos 2 bases iguais e paralelas. Tá? Aqui é a mesma coisa, eu tenho a base que é um polígono, e aqui eu tenho outra base que seria o mesmo polígono da primeira. Então nós temos 2 bases iguais e paralelas. Aí ele traz um pouquinho mais de conteúdo para a gente. Ele fala que os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Então a face, cada uma das regiões planas que formam o poliedro. Então as faces aqui no caso, eu tenho esse triângulo, é uma face. Esse outro triângulo é outra face. A base é um triângulo, que é uma outra face. Lá atrás, a gente tem uma outra face, também na forma de triângulo. Vértice, ponto de encontro de 3 arestas. Bom, mas o que é uma aresta? Aresta é cada segmento de reta comum a 2 faces. Então, as linhas são segmentos de reta que recebem o nome de aresta. Já as quinas, que são os encontros dessas arestas, recebem o nome de vértices.
A questão número 4 pergunta o seguinte, ó, quantas faces, arestas e vértices possui um cubo? Bom, cadê o nosso cubo para a gente poder contar? Então tá aqui o cubo, ele possui quantas faces, né? Então aqui, por exemplo, ó, na parte de baixo, eu tenho um quadrado. Aí na parte de cima, eu tenho outro quadrado. Então já tenho duas faces. E na parte lateral, nós vamos ter 4 quadrados. Então nós temos um total de 6 quadrados. Então nós temos 6 faces. E agora? Nós temos quantas arestas? Arestas são os segmentos de reta, são as linhas. Então olha só, subindo eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Na parte de baixo, na base, eu tenho mais 1, 2, 3, 4. Então 4 mais 4 já tem 8. Na parte de cima eu tenho mais 4. Então 8 mais 4, 12. Então nós temos 12 arestas. E agora, quantos vértices? Então vértices são as quinas, são os encontros das arestas. Então na parte de cima nós temos aqui 1, 2, 3, 4 vértices. E na parte de baixo nós temos 1, 2, 3, mais 4 vértices. Então nós temos um total de 8 vértices. O segundo item é um prisma triangular, ou seja, duas bases iguais e paralelas na forma de triângulo. Então tá aqui, nós temos duas bases na forma de triângulo. Então quantas faces nós temos? Olha só, como é um prisma, essa base inferior, a base que está embaixo, é igual à base que está em cima. Então nós temos aqui um prisma de base triangular. Poderia falar que o cubo é um prisma de base quadrada? Poderia, tá? Porque ele tem duas bases iguais e paralelas, então ele é um prisma, tá? E aqui um prisma de base triangular. Então eu já tenho duas faces na forma de triângulo. Na parte lateral, nós vamos ter 3 retângulos. Então 3 retângulos com 2 triângulos, nós temos um total de 5 faces. E agora, quantas arestas? Então subindo eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 arestas subindo. Na parte de baixo eu tenho aqui, ó, 1, 2, mais 3 arestas, totalizando 6. Na parte de cima nós temos mais 3 arestas, totalizando 9 arestas. E para finalizar, quantos vértices nós temos? Quantas quinas? Ou quantos encontros de arestas nós temos? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 na parte de cima. Na parte de baixo eu tenho mais 3. Então 3 mais 3, nós temos 6 vértices. Para finalizar, a questão número 5, ela diz o seguinte: as pirâmides recebem nomes especiais de acordo com a forma geométrica que aparece na sua base. A pirâmide número 1 é chamada de pirâmide triangular. Pesquise e escreva um nome especial das pirâmides 2, 3 e 4. Então, a pirâmide 1, ela recebe o nome de pirâmide triangular porque a base dela é um triângulo. Então a base é um triângulo, então ela recebe o nome de pirâmide triangular. E a figura número 2? A figura número 2, a base dela tem quantos lados? Né? A base da pirâmide número 2, ela tem 6 lados. E uma figura que tem 6 lados é chamada de hexágono. Então a pirâmide número 2, pelo fato da base ter 6 lados, ela é chamada de pirâmide hexagonal. A pirâmide número 3, a base dela tem 4 lados, em especial aqui posso falar que é um quadrado.
Então vai ser uma pirâmide quadrangular. E a pirâmide número 4 e última, a base tem um total de 5 lados. Se tem 5 lados, a figura recebe o nome de pentágono. Então a base tem 5 lados, a base é um pentágono, então é uma pirâmide pentagonal. Se fosse prisma, a gente iria utilizar a mesma ideia. Prisma hexagonal, prisma quadrangular e prisma pentagonal. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí a resolução, que tenham acertado todas as questões e até a semana que vem com a resolução da semana número 2. Grande abraço!